Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Eu quero convidar a igreja a uma leitura alternada de todo o capítulo 2 de Hebreus nesse momento, o texto um pouco longo. Peço que os irmãos possam acompanhar a leitura e, então, ler congregacionalmente os versos pares até o final do capítulo 2 de Hebreus. Hebreus capítulo 2, do verso 1 até o fim do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e os constituíste sobre as obras de tuas mãos. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amém. Quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas, elas vão também ter um tempo para aprender da palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de seus corações, os professores estarão guiando a palavra do Senhor até eles. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a palavra do Senhor seja aplicada em nossas vidas por meio da graça de Deus. Que Deus possa não permitir que a minha indignidade venha comprometer a pureza da palavra do Senhor, e que não estejamos aqui aprendendo de expressões e conhecimentos humanos, mas que a boca do Senhor, a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos clamar pela misericórdia do Senhor.
Pai bendito, todo-poderoso Deus, Teu povo está aqui, Senhor, reunido em torno do sacrifício, que é a Tua palavra, o Teu Evangelho. A boa nova daquele que se fez carne e sacrificou esta carne, para que nós pudéssemos ter vida. Nós cremos, Senhor, no poder da Tua palavra. Tem poder para salvar, tem poder para moldar os nossos corações, tem poder para mudar as nossas circunstâncias, tem poder para mudar a nossa percepção das nossas circunstâncias. A palavra do Senhor é imensamente poderosa. E nós nos colocamos diante dela com temor e tremor, Pai. Para que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Para que nós possamos apreendê-la em nossos corações, refletir, meditar sobre ela, moldar a nossa vida e o nosso entendimento sobre ela. Para que compreendamos que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é aceitável. Ó Deus, que esses pequenos possam também, Senhor, aprender do Senhor. Tem misericórdia de seus corações, tem misericórdia de seus professores. Que o Senhor possa, através deles, usá-los, Senhor, para que possam compreender a largura, a altura e a profundidade do Teu amor. E sendo alcançados por esse amor, sejam feitos filhos Teus. Nós cremos, Senhor, no Deus da aliança. Um Deus que faz um pacto com a família da aliança. E temos perseverado, Senhor, como família, como igreja, diante do Senhor, crendo que a bênção que nos alcançou se estenderá a nossos filhos. Assim nós temos orado, nessa direção nós temos orado constantemente, Pai. Que a Tua graça, Senhor, se revele a nós. Que a Tua misericórdia também se revele aos nossos corações, de modo que o Teu Espírito possa nos dar entendimento da Tua palavra. Que a minha indignidade, a minha inconstância não venha comprometer a pureza e o poder do Teu Evangelho. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o meditar da Tua igreja, sejam agradáveis da Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título apropriado para o texto, e eu queria, nessa noite, sim, focar a exposição principalmente dos 4 primeiros versos do capítulo 2 de Hebreus, mas era importante termos a compreensão de todo o capítulo. Nós temos buscado fazer nas pregações sequenciadas, uma exposição do livro de Hebreus. Falamos sobre o primeiro capítulo na pregação anterior. Quero trazer as profundezas dessa verdade, carregada aqui nos primeiros versos do capítulo 2, como o capítulo anterior, o capítulo 1, se aplica agora de maneira mais exortativa. E talvez um título apropriado a esse texto poderia trazer a ideia da urgência de não negligenciar a salvação, ou do perigo de desviar-se da verdade. Estes títulos captariam a seriedade do alerta, então, e a responsabilidade de valorizar a salvação recebida por meio de Cristo Jesus. Essa é a verdade que nós vemos exposta no capítulo 1, quando ele vai falar de Cristo como uma primazia, como aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Não havendo nada de diferente nele em termos de divindade. Ele que se fez mensagem, que se fez sacrifício, se fez sacerdote por nós. Então, não podemos olhar para o sacrifício de Cristo e sermos indiferentes a isso. Não podemos olhar para aquilo que foi relatado no primeiro capítulo, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, e sermos negligentes em relação a isso. Nós que somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, como escreve Pedro. É estranho pensar que alguém possa então ser negligente ao perigo, negligente à salvação. E a negligência ela pode ocorrer de várias formas em nossas vidas, não necessariamente algo ativo. Eu desconsidero, eu refugo, eu torno por algo que eu não quero perto de mim. Mas o autor de Hebreus ele vai falar de uma negligência à salvação, apontando não apenas para uma rejeição ativa, mas também permitir que ela escorregue das nossas mãos. Permitir que de uma forma passiva nós não venhamos a dar a ela o devido valor, e nosso coração não seja então por ela confirmado, e progressivamente então avancemos em santidade, mas nos percamos no caminho, como quem se perde na feira das vaidades e trava o seu progresso em santidade porque se apegou aos rudimentos desse mundo.
Alguém que, conhecendo a verdade do Senhor, se dirigindo à cidade celestial, deixa desviar os seus olhares, deixa desviar a sua atenção em relação às coisas que esta vida, essa geração e os valores desse tempo carrega, e prontamente se colocam diante de nós a nos oferecer atalhos, afagos, ou circunstâncias as quais talvez o nosso coração deseje, e nos fazendo desejar essas coisas mais do que a própria verdade de Deus. Nós cantamos há pouco: Senhor, te quero ouvir tua voz. Meus irmãos, a palavra do Senhor é colocada diante de nós. A voz do Senhor fala aos nossos corações quando lemos a palavra do Senhor. E então nós lembramos no cântico: ah, Senhor, como é bom te encontrar no silêncio. Como é bom te encontrar no lugar secreto da oração. Como é bom nos fazer aquietar o coração. O profeta Isaías vai dizer que, em outras palavras, que as coisas do mundo são como estalos nos nossos ouvidos, nos impedindo de perceber a grandeza e o poder de Deus. E muitas vezes precisamos sim estar no silêncio para encontrar o Senhor. Estar reservados, ter um tempo reservado em nossos lares, em nossos quartos, para encontrar o Senhor. Quantas lágrimas nós já derramamos no lugar escondido da presença de Deus. Quanta alegria nós já compartilhamos com o Senhor, que experimentamos em nossas vidas. E aí nós somos confrontados ainda no canto, dizer que nada pode me impedir. Aí nossa consciência vai dizer: ah, pode sim, você é inconstante, você é vacilante. Até que o Espírito Santo nos confirma: ah não, mas aquele que te chamou é o que caminha com você e espera você no fim, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Na vida moderna, muitos são levados a negligenciar a salvação por conta dessas distrações, por conta das pressões pessoais, das ambições profissionais, que nos afastam das verdades eternas, nos afastam da centralidade de reconhecermos o Senhor nas pequenas coisas de nossas vidas. Então começamos a criar dicotomia, a nossa vida eclesiástica e a nossa vida secular, o nosso trabalho e as nossas atividades na igreja, como se fossem coisas separadas em nossa vida, como se o Senhor não fosse o Senhor de toda a nossa vida. E então o materialismo, o hedonismo, o culto à carreira ou o sucesso pessoal são exemplos de ídolos que têm ocupado a centralidade de nossos corações. E Deus tem virado então um departamento que nós recorremos ocasionalmente. Isso vai nos tornando cada vez mais indiferentes à nossa real condição espiritual e necessidade, carência que temos do Senhor. Por exemplo, uma pessoa pode estar tão preocupada com o seu trabalho, com suas metas financeiras, ou com o seu entretenimento, que ignora completamente a importância de buscar a Deus, de ler a sua palavra, de refletir sobre a sua salvação. E podemos pensar sobre que tempo isso ocupa em nossas vidas. Que prioridade isso tem em nossas vidas. Quando nos pegamos em circunstâncias difíceis, a quem recorremos primeiro? Às nossas habilidades, ao nosso conhecimento, à nossa capacidade de nos livrar das coisas? Ou recorremos a Deus em oração, para saber como usar as nossas habilidades, o nosso conhecimento e a nossa capacidade de nos livrar das coisas? Essas pessoas não negam necessariamente a existência de Deus, mas agem como se ele fosse irrelevante no seu dia a dia, na sua rotina. O que na prática é uma forma de negá-lo em sua vida. Deus não é relevante no meu dia a dia. A minha rotina me ocupa demais, eu não tenho tempo para pensar no Senhor. As minhas tarefas são muitas, eu não tenho tempo para me dedicar à palavra do Senhor, à leitura da palavra, à compreensão da palavra, ao estudo diligente da palavra do Senhor. Não como visitante, mas como desbravador, como explorador da palavra, me debruçando sobre ela, buscando compreender os oráculos do Senhor. Alguém que professa ser cristão, mas não demonstra interesse em confirmar a sua vida aos princípios do Evangelho. Ele reflete uma negligência às coisas de Deus. Ele tem negligenciado tão grande salvação. Ele é alguém que ignora os ensinos de Cristo. Ele é alguém que ama mais as coisas e os rudimentos desse mundo do que a promessa da vida eterna nos céus. E então se apega, se angustia, se torna impaciente, ansioso, porque acha que Deus não é aquele que Ele prometeu ser na sua palavra.
Então seu coração fica angustiado, porque ele acredita que pode resolver as coisas pelo seu braço, e Deus está tão ausente, tão distante, que ele já está cauterizado em relação à presença de Deus na sua vida. Isso torna a sua vida angustiante, sem prazer, sem deleite, insaciável, nunca basta, nunca é o suficiente. Nesse caso, há uma indiferença à santidade, uma indiferença à obediência, uma demonstração de uma pessoa que negligencia a salvação a ponto de viver fora da perspectiva de um relacionamento íntimo e progressivo com Cristo, com Deus, sob a direção do Senhor. Outro exemplo ainda seria a indiferença crescente em relação à pregação da palavra, em relação à pregação do Evangelho, a exortação que vem da palavra do Senhor, ao discipulado. Muitos dentre nós, muitos dentro da igreja, que se dizem de igreja, em nossa cultura saturada de informação, podem achar a mensagem cristã uma entre tantas outras. Podemos casar aqui a mensagem de Cristo, talvez com o modelo coach dessa geração. Podemos casar aqui a mensagem de Cristo com as minhas próprias ideias, com relação ao que eu preciso fazer da minha vida para alcançar isso ou aquilo. Ou pode não conectar a palavra de Cristo com nada disso, porque ela é só mais uma, dentre tantas outras mensagens, que então pode moldar os meus interesses, a minha fala, as minhas prioridades. Uma cultura que tem apresentado tantos ídolos a nós e nos feito desejar os rudimentos desse mundo, nos feito desejar os seus prazeres, nos feito desejar nos contaminar com as iguarias do rei, do príncipe dessa geração. Esta atitude, ela resulta numa vida sem compromisso real com a transformação que a palavra do Senhor, que a verdade do Evangelho, que a salvação exige de nós. Se fomos salvos para quê? Se participamos da congregação, para que o fazemos? O que isso tem mudado em minha vida? O que isso tem moldado o meu querer? No que isso tem moldado o meu querer? O que os meus pensamentos se prendem? O que o meu coração deseja? Será que está conectado e convergente com a palavra do Senhor? Será que está conectado e convergente com o progresso da santidade em minha vida? Ou continua enraizado nos desejos que eu tenho alimentado no meu coração segundo os valores dessa geração? A indiferença à verdade diante de Deus é uma forma sutil de negligenciarmos tão grande salvação. O descaso com tão grande salvação também se manifesta por meio de uma indiferença a uma expressão que a reforma trouxe para nós, uma expressão que fala sobre Deus ou uma vida diante da face do Senhor, que é o corandeu. Corandeu é a consciência de que nós vivemos diante do Senhor, que o Senhor está conosco em cada atividade, em cada ação, em cada área, cada esfera da minha vida. Mas eu passo a negligenciar isso. Deus passa a ser um acessório. A minha religiosidade passa a ser dominical, temporária, efêmera. Deus não é para mim aquilo que Ele se revela na sua palavra, porque eu me tornei um idólatra. Porque eu abracei os meus desejos, às vezes desejos sadios, às vezes desejos justos, mas que se tornaram algo tão forte. Eu passei a querer tanto, que eu não aceito mais não ter. Construí um ídolo no meu coração. A minha vida serve a isso. Ah, não, Deus não. Deus não se mete com isso. Não mexe nisso aqui, isso é meu. O resto tu pode tocar. Nós nos tornamos seletivos em relação à verdade do Senhor. Nós nos tornamos seletivos em relação àquilo que dizemos crer. Algumas partes do que Deus diz vale, algumas partes não, porque me confronta no que eu não quero ser confrontado. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós somos confrontados em áreas que nós não queremos ser confrontados? Somos exortados sobre pecados que não queríamos deixar de cultivá-lo. Deixa ele ficar quietinho ali sem ninguém saber. Muitas vezes a pessoa que negligencia a salvação vive como se Deus não estivesse presente na sua vida diária. Como se Deus não estivesse com você todos os dias. Como se Ele não visse o que você está fazendo. Tem uma música infantil, eu não vou cantar para vocês, não se preocupem. Mas ela diz, cuidado do olhinho com o que vê.
porque o Salvador no céu está olhando para você. Isso é uma verdade em cada momento e circunstância de nossas vidas. Isso pode acontecer quando alguém compartimentaliza a fé, tratando as coisas de Deus como restritas ao domingo, restritas à igreja, restritas a momentos de necessidade e vivendo o restante da semana, o restante dos seus dias e suas horas, como se Deus não tivesse autoridade sobre sua vida, sobre suas escolhas, como se Deus não outorgasse sobre os seus pensamentos e as suas ações e o seu comportamento, como se Deus não estivesse lá do céu olhando para você. O conceito corandeu é um chamado a um viver consciente da presença do Senhor em cada momento de nossas vidas. Cuidado quando estiver pecando. Deus continua olhando para você. Nós precisamos reconhecer que Deus observa, Deus conhece o nosso coração. O salmista, quando escreve o Salmo 139, falando sobre a onisciência de Deus de maneira maravilhosa, assombrado como Deus conhece todas as coisas, assombrado como ele não pode fugir da presença do Senhor. E aí, depois de se levantar contra os ímpios e dizer, Senhor, eu também odeio eles, porque o Senhor odeia, ele termina dizendo, mas vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há no meu coração algo que eu não esteja vendo, Senhor, e me guia nos teus caminhos. Deus está conosco em todo o tempo. Ele conhece cada circunstância nossa. Não tem um centímetro de nossas vidas que não seja da autoridade do Senhor, que não esteja sob a autoridade do Senhor. Os puritanos, eles frequentemente alertavam a igreja sobre a negligência espiritual, enfatizando a importância da vigilância. Vigilância. Vigilância constante sobre o próprio coração. Tem um livro do Richard Baxter, que ele vai falar para pastores. E o primeiro capítulo do livro chama a atenção. É um alerta, uma exortação dura, profunda, sobre os pastores observarem o seu próprio coração. Porque como poderão cuidar das ovelhas se não cuidarem, se não dominarem o seu próprio coração? Meus irmãos, nós precisamos dominar o nosso coração. Nós precisamos estar atentos e vigilantes a esse inimigo sutil, negligenciado, que se levanta quando nós não esperamos e deseja os alhos, os pepinos, as cebolas do Egito. Porque se não dominarmos nosso coração, ele se volta aos seus velhos prazeres. Não podemos negligenciar essas coisas. O verdadeiro cristão não poderia separar, diziam os puritanos, a sua vida religiosa de sua vida cotidiana, pois todas as áreas de sua existência eram governadas por Deus. Essa consciência, corandeu, a igreja precisa ter. Todas as áreas da nossa existência, elas são governadas por Deus, pelo mesmo Deus. Não há área religiosa e área secular. Não há área profissional ou fora da igreja e área de dentro da igreja. Não, Deus governa sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, o tempo inteiro. Para eles, os puritanos, negligenciar a salvação não era apenas ignorar as doutrinas da fé, mas também deixar de aplicar essas verdades na sua vida. Deixar de viver de maneira prática aquilo que se aprendia. Não é uma questão de saber sobre doutrina, mas como você vive a doutrina. Doutrina sem vida é fanatismo, é fundamentalismo religioso. Vida sem doutrina é euforia. Nós precisamos aplicar a doutrina prática de nossas vidas, aplicar o nosso conhecimento da palavra ao modo como nós vivemos, como o nosso pensamento é moldado, como o nosso coração é dirigido. E então, destacar a importância de viver consciente e no temor de Deus, pois nada escapa do seu olhar. Eu falei de Baxter, ele advertia sobre o perigo de uma vida morna. Vocês vão lembrar claramente da carta à igreja em Laodiceia, lá em Apocalipse, não vai falar, não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Baxter advertia a igreja sobre uma vida morna, onde as pessoas confessavam a fé, mas viviam sem zelo por Deus, sem consciência da autoridade de Deus. Ele argumentava que tal indiferença levaria inevitavelmente ao juízo, pois o cristianismo é uma vida ativa e comprometida com Cristo. Então Baxter escreve:
Cuidado com a mornidão de espírito e o pecado da negligência. Um coração morno destrói mais almas do que a tentação e sofrimento. Deus despreza uma religião morta e morna, e nenhuma prosperidade presente deve nos fazer esquecer da eternidade. Muitas vezes a nossa mornidão, existe essa palavra não? Estou inventando. Mas muitas vezes a nossa vida morna, para ficar mais claro, elas não são decorrentes de situações difíceis em nossas vidas. Muitas vezes é quando tudo nos vai bem, que nós negligenciamos que somos dependentes do Senhor. Muitas vezes é quando nós temos fartura, que em vez de reconhecer que isso vem do Senhor, nós nos esquecemos de Deus vivo. E então negligenciamos uma vida diante do Senhor. Baxter enfatiza que a mornidão espiritual é um dos maiores perigos para a alma, porque leva à negligência do chamado de Deus para viver com compromisso e fervor, sempre atento, sempre vigilante, sempre com os olhos na eternidade. Buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, escreve Paulo aos Colossenses. Depois de dizer no capítulo 2 que a religiosidade da igreja não pode proteger a igreja diante da sensualidade, diante do pecado, ele vai dizer, olha só, olhem para as coisas do alto, onde Cristo vive, não para as coisas dessa terra. O evangelho é gracioso, a graça de Deus vem cheia de promessas, mas de responsabilidades. De compromisso. A aliança é uma aliança de promessas e obrigações. Talvez possamos nos lembrar, os que são casados aqui, quando casaram, fizeram promessas, assumiram responsabilidades, desfrutaram de bênçãos. Assim é nosso relacionamento pactual com Deus. Há promessas, há bênçãos, há muitas coisas boas e há responsabilidades, há compromissos. Precisamos viver de modo digno daquilo para o qual nós somos chamados. Meus irmãos, Hebreus 2, 1 a 4. É um forte chamado à igreja, à atenção e à responsabilidade diante da revelação de Deus na cruz. Diante da revelação de Deus em Cristo Jesus, a mensagem central do texto é um alerta para não negligenciarmos a grande salvação oferecida através de Cristo. O autor adverte os leitores sobre o perigo de desviar-se ou de ser indiferente a essa salvação, especialmente considerando que a mensagem veio diretamente do Senhor. Cristo, aquele que tem a primazia, que era a expressão exata do ser de Deus, tomou um corpo para então sacrificar este corpo por nós. Como podemos então negligenciar essa mensagem? Como podemos passar indiferente por ela? Nós precisamos compreender a profundidade da cruz e do reflexo da cruz em nossas vidas. Nós fomos comprados por alto preço. O Senhor foi, então, quem confirmou essa mensagem, acompanhada por sinais, por prodígios, por milagres, além da própria distribuição dos dons pelo Espírito Santo. O argumento que se constrói a partir desse texto é com seriedade. Ele aponta para a lei dada, e havia uma crença que a lei foi dada por meio de anjos, por intermédio de anjos, de mensageiros do Senhor, como assim foi feito no Antigo Testamento, onde haviam consequências para a desobediência. Imagine agora, se aquele Antigo Testamento nós tínhamos na mão, e eles criam lá, que por mãos de anjos receberam, tinham consequências, tem punição, tem disciplina do Senhor. Imagine agora que o próprio Cristo, a expressão exata do ser de Deus, trouxe um evangelho, trouxe uma necessidade de observarmos a conduta do reino. Que punição merecem aqueles que passam pela cruz indiferentes? Aqueles que são negligentes à salvação que foi exposta, que foi apresentada pelo Evangelho. O texto de Hebreus ele vai revelar um alerta solene contra a negligência da grande salvação que nos foi apresentada em Cristo, sendo talvez um dos primeiros fortes avisos que nós vamos ter na carta aos Hebreus. Volta os olhos para o capítulo 1, para o verso 1. Eu peço que nesse momento nós atentemos ao texto, não tirem o texto das mãos, nós vamos passar por cada um dos versos aqui. Diz o texto, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza
as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É preciso prestarmos maior atenção, traz outra tradução, para ficar mais claro. Temos de prestar mais atenção àquilo que temos ouvido, às verdades ouvidas. Por isso, o autor vai conectar aqui esse texto ao argumento que foi colocado no capítulo anterior, sobre a superioridade de Cristo em relação a todas as coisas. A palavra sugere urgência, que atentemos com urgência. Ela sugere uma necessidade também contínua, de vigilância contínua. Por esta razão nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Prestemos maior atenção, sejamos vigilantes continuamente, se referindo ao Evangelho, se referindo a algo já comunicado no passado, mas que deve ser continuamente lembrado em nossos corações, aos nossos corações, para que jamais nos desviemos, para que jamais, e a expressão mais clara aqui, escorreguemos, ou sejamos como um barco à deriva. Essa talvez seja uma imagem própria para o fim desse verso. Um barco à deriva. Se nós negligenciarmos a palavra do Senhor, se nós passarmos indiferentes sobre a cruz, nós somos como um barco à deriva, escorregando mar afora, sem ter uma âncora que o dê estabilidade, sem ter a segurança de um porto seguro. Esse desvio ele é gradual, o que implica que a negligência ela pode ocorrer de maneira sutil e progressiva. Nós vamos nos afastando do porto, nós vamos nos afastando do lugar seguro, nós vamos fazendo como aquele filho pródigo: Senhor, me dá do teu conhecimento, me dá da habilidade, me dá dos dons, dos talentos, que eu vou diluir isso, que eu vou desfazer isso, que eu vou desconstruir isso, eu vou gastar isso no mundo lá fora, e eu vou cada vez ficando mais longe do Senhor, mais distante do Senhor. Por sabermos que Cristo é superior a todas as coisas, sendo Ele a expressão exata do ser de Deus, sabendo que Ele tem autoridade, que Ele tem amor, é urgente que estejamos mais atentos, é urgente que sejamos mais ligados, mais conectados às mensagens, ou à centralidade da mensagem do Evangelho que nós recebemos, e que temos continuamente recebido, e que ouvimos constantemente em nossas igrejas, nossos grupos de discipulado, quando abrimos a Bíblia em casa, para que jamais nos escorreguemos, jamais nos desviemos, jamais sejamos como um barco à deriva. Devemos, portanto, nos apegar às promessas de Deus com atenção e com seriedade. O texto começa com uma advertência: é preciso que prestemos maior atenção, é preciso que tragamos nosso ouvido. Olha só, senta aqui, escuta com atenção, presta atenção, para que jamais nos desviemos. É um chamado urgente à igreja, a nós, igreja, hoje, a cada um de nós aqui, para focar a sua atenção nas promessas de Deus no Evangelho, para o qual Cristo foi entregue. Focarmos a nossa atenção no que foi pregado, a pregação de graça, mas a pregação de compromisso, de responsabilidade, de vivermos de acordo, de termos a conduta do reino, de termos o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, buscando as coisas do alto, moldados a Cristo, desejosos de conhecer mais de Deus e longe dos ídolos modernos da nossa geração. Longe de uma busca desenfreada pelo sucesso financeiro, pela segurança, pelo status, pelo conforto que o dinheiro possa trazer. Longe do culto ao prazer, ao entretenimento, onde o lazer se torna um fim em si mesmo. E nós negligenciamos o culto congregacional para deleitar o nosso coração no entretenimento. Nós deixamos de vir à igreja, adorar ao Senhor, de servir ao Senhor no culto, para adorar aos times de futebol que se apresentam no domingo, no horário do culto ao Senhor, ou para estar na praia, para estar no shopping, para satisfazer o meu coração no entretenimento, longe da ordenança do Senhor, de estarmos na casa do Senhor no dia que o Senhor separou para isso. Devemos deixar o nosso coração longe da autossuficiência, da ilusão de que podemos controlar as nossas vidas, que o futuro
pode ser conquistado pela força do nosso braço, sem temor do Senhor, sem depender do Senhor. O apelo é claro: não deixar que essas coisas nos façam escorregar. Não deixar que essas coisas nos façam nos separar do amor de Deus, nos separar da presença de Deus, nos separar do lugar onde nós podemos claramente reconhecer e ouvir a palavra do Senhor. Como a imagem do barco usada no verso 1. Se não ancorarmos a nossa vida nas promessas da palavra de Deus, estamos sujeitos a nos perder em águas perigosas e nos afastar daquilo que é eterno. Apegar-se às promessas de Deus significa, então, confiar que Ele cumprirá o que prometeu. Apegar-se às promessas de Deus significa ter uma postura de dependência total, de confiança em seu plano. Apegar-se às promessas de Deus é abandonar o medo, a ansiedade, que nascem do apego às coisas terrenas. E fazer, segundo a instrução de Paulo aos Filipenses, colocar diante de Deus essas coisas. E terminar essa oração com ação de graças, crendo diante de quem nós colocamos. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. E aí vamos para o verso 2. 2, 3 e 4 diz assim: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Meus irmãos, que palavra foi essa transmitida? Que palavra foi essa anunciada, senão a que temos diante dos nossos olhos? E que liberdade nós temos de ter acesso a essa palavra? Que liberdade nós temos de poder ler esta palavra, ainda assim sermos perseguidos tão duramente em nossos lares? Que liberdade que temos de poder falar ainda a palavra do Senhor aos outros, a exortar uns aos outros. A lei do Antigo Testamento, a revelação da lei na graça do Novo Testamento. Cristo revela-se a nós através da palavra do Senhor. E como nós cantamos tantas vezes na nossa igreja, tem poder para salvar. Tem poder para mudar corações, e aquilo que nós pensamos que não é mutável, Deus tem poder para mudar. Deus vai dizer que ela se tornou firme, ou seja, ela foi estabelecida, ela se tornou inabalável. Não podemos negligenciar essa palavra. A tradição judaica tinha a palavra de Deus como uma coisa de muita autoridade. O autor de Hebreus vai dizer que Cristo tem uma autoridade ainda maior. E que agora, apresentado Cristo de maneira superior à tradição, ao cerimonialismo, ela foi estabelecida, Cristo foi estabelecido em sua palavra inabalavelmente. Cristo se tornou e se mostrou como a fonte primária da nossa salvação, a essência da nossa salvação, diante de muitas testemunhas, acompanhados por sinais, por milagres, por dons extraordinários. Cristo se revelou a nós. Cristo é tudo o que nós precisamos. Não podemos passar por isso como se não fosse algo transformador e medonho em nossas vidas. Viver sob a autoridade de Cristo e ser testemunhas de sua graça é reflexo de um compromisso genuíno com essa verdade tão profunda e tão sublime do Evangelho. Os versos 3 e 4, principalmente, vão deixar claro que a salvação foi primeiro anunciada pelo Senhor e que Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, de maravilhas, de diversos milagres, pelos dons do Espírito. E então a igreja é hoje também, assim como foi no tempo dos Hebreus. E lá tão impactada pelos judaizantes, e lá tão impactada pelas promessas, então, que vinham longe de Cristo, fazendo com que eles pudessem, então, viessem a pensar se valeria a pena seguir nesse caminho de Cristo, ou voltar para as suas práticas cerimoniais. Hoje, nós somos tentados a nos prostrar diante dos deuses dessa geração, a buscar a segurança e o conforto nos rudimentos desse mundo, nas coisas dessa terra.
Mas a igreja é chamada não apenas a receber essa salvação, mas a testemunhá-la ao mundo. Ser indiferente à palavra não é apenas ignorar a palavra, mas quando eu não sou testemunha da palavra, quando eu não proclamo a palavra, é como se ela não fosse algo tão maravilhoso para a minha vida. Porque sendo ela algo tão extraordinário, tão transformador, é notório e é lógico que eu vai então falar dessa coisa tão maravilhosa que aconteceu para mim, também para as outras pessoas, com ousadia, não como quem busca agradar a homens, mas para quem busca, no deleite do Senhor, agradar ao Senhor, cumprir o chamado, viver como testemunha, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não ser negligente à palavra implica em ser sal e luz nesse mundo. Implica em demonstrar o poder do Evangelho através da minha vida, nas coisas mais simples. Como essas coisas simples refletem os meus valores, as minhas crenças. Uma vida distinta do padrão dessa geração. A desenvolver meus dons espirituais no serviço. Estamos aqui hoje reunidos para servir ao Senhor no culto. E temos servido assim ao Senhor em todas as atividades que fazemos junto com a igreja. Mas estamos também servindo ao Senhor quando vivemos a nossa vida corandeu, conscientes de que o Senhor está presente em cada momento e em cada circunstância dela. E então, se queremos não ser negligentes com tão grande salvação, é preciso que nos afastemos dos ídolos modernos e que adotemos uma vida vivida diante de Deus. Um dos maiores perigos para a igreja moderna é a substituição de Deus pelos ídolos desse tempo. E muitas vezes não é uma substituição radical, eu não tiro Deus, mas eu associo Deus. Eu coloco junto, eu trago acessórios, eu divido a minha vida, eu divido o meu tempo, eu divido a minha hora. No contexto de corandeu, viver diante da face de Deus nos chama a lembrar que estamos sempre na presença do Senhor. Cada pensamento, cada ação, cada decisão que nós tomamos precisam ser vividas, experimentadas diante de um Deus santo, da consciência de Deus santo e justo está conosco em todas as coisas. A exortação aqui é abandonar os ídolos e adotar uma postura de integridade. Integridade quer dizer inteireza. Completos diante de Deus. De temor e devoção diante do nosso Senhor. Deus é eterno. Suas promessas permanecem. A palavra de Deus é eterna. As suas verdades nunca falharão. A salvação em Cristo é eterna, nada pode separá-los do amor de Deus em Cristo Jesus. Então não podemos deixar o nosso coração se desviar das coisas eternas para se apegar às coisas efêmeras desse mundo, que logo passarão. A nossa vida logo passará. Temos semanas, meses, anos, talvez. Quem pode determinar o curso da sua vida? O Senhor escreveu todos os nossos dias antes que nenhum deles ainda houvesse. Agora somos advertidos. Diante de tudo isso, o que acontecerá conosco se formos negligentes a esta salvação, a essa mensagem? Como esperaremos, como expressão usada no texto, se a antiga aliança trazia juízo por desobediência, a rejeição da salvação de Cristo traria um juízo ainda mais severo. Não podemos desconsiderar, não podemos não dar valor, não dar a devida atenção, a devida importância ao que Deus requer de nós. Porque isso é negligenciar a salvação. É torná-la sem efeito, sem mudança, sem atitude, sem uma vida que corresponda a ela. O autor argumenta que se a lei entregue no passado exigia obediência e trazia punição, quanto mais severa será a punição para aqueles que negligenciam a salvação oferecida por meio de Cristo, a revelação da lei. O desabrochar, o desembrulhar da aliança, agora manifesta em Cristo Jesus. Meus irmãos, não dá para viver uma vida repartida. Ou somos de Cristo,
ou estamos vivendo negligentes à salvação? Ou estamos vivendo com indiferença em relação à verdade do Evangelho? Cristo não vai salvar meio de nós. Cristo não morreu por metade, por um pezinho. Como falamos hoje pela manhã, está em cima do muro, é saber que o muro é do diabo. Então escolham logo do lado. Escolham em que terreno vocês estão plantando. Os que plantam na carne, da carne colhem destruição, mas os que plantam no Espírito, estes escolherão vida eterna. O tema central do texto é trazido aqui apontando para a seriedade da negligência da salvação e o perigo desse desvio, desse afastamento, de viver como um barco à deriva. Essa salvação foi anunciada pelo próprio Senhor. Ela foi confirmada pelos apóstolos, pelas testemunhas. Ela foi autenticada pelo próprio Deus, com sinais e maravilhas e milagres especiais. O alerta é claro, devemos estar atentos, ter atenção, ter diligência, ter disciplina e não permitir que a mensagem se perca diante dos nossos olhos. Precisamos viver constantemente em reverência à salvação que Deus nos entregou. Se estamos perdidos na fila das vaidades, se estamos desviados, buscando conforto no legalismo, precisamos ser exortados a voltar para os caminhos do Senhor. Precisamos ser exortados a não buscarmos Deus onde Deus não tem se revelado, a não buscarmos a nossa salvação pelas mãos das quais não podem nos salvar. Cristo foi e é a nossa salvação. E se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos falta de mais nada. Essa salvação, então, nos traz um alerta claro que Deus nos ofereceu algo em Cristo que vai muito além de qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Por isso não devemos negligenciar. O verso 3 traz uma pergunta retórica: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O risco de negligenciar a salvação não está em rejeitar abertamente a fé. Entendam. Mas eu não nego a fé. Mas eu não rejeito a fé. Mas está em tratá-la sem a devida importância. A indiferença ou não dar o devido valor à palavra do Senhor nos faz agir em negligência em relação àquilo que recebemos do Senhor. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra do Senhor, é poder de Deus, mas não lê todo dia, não se debruça sobre ela, não busca nela a sabedoria, lê sobre muitas coisas, ou escuta muitas coisas em recortes na internet, mas não se debruça sobre a palavra, sobre a boca do Senhor, mesmo dizendo crer que ali é a palavra do Senhor, inerrante, perfeita, útil, mesmo dizendo crer que ali está toda a regra de fé e prática. Nós temos negligenciado isso, ocupado o nosso tempo, as nossas prioridades, com tantas outras coisas, que não nos conduz às coisas eternas. Indiferença espiritual é quando o fervor e o zelo pela palavra de Deus diminuem, quando as orações se tornam mecânicas e o envolvimento com a comunhão dos santos enfraquece ou se torna um ritual em nossas vidas. Nós estamos aqui, participamos de alguma forma do culto, depois vamos embora e achamos que isso é a igreja. A superficialidade do culto, quando a adoração se torna uma rotina vazia, sem entrega real, sem um coração e uma vida diante do Senhor, nós estamos negligenciando essa salvação. Quando falta temor a Deus, quando se vive de maneira fragmentada, separando a vida religiosa de outros aspectos da nossa vida, da nossa rotina, do nosso cotidiano, e não se reconhece a presença, e não só a presença, a autoridade de Deus em cada área de nossas vidas, nós estamos negligenciando a salvação. A negligência pode ser sutil, mas ela será devastadora. Como igreja, nós devemos resistir à tentação de viver uma fé morna. Devemos resistir à tentação de viver uma vida fragmentada, uma adoração superficial. O apelo aqui é para que cada um de nós, cada crente, reavalie a sua própria vida, o seu compromisso com Cristo, lembrando que a salvação é algo grande demais para ser tratado com descaso, com indiferença.
como algo de menor valor em nossas vidas. O texto oferece uma base clara para sermos exortados, para que deixemos de lado as distrações dessa vida, segundo os valores dessa geração, a fim de que nos apeguemos às promessas de Deus, que são eternas e são verdadeiras, são constantes. Portanto, para cada cristão, negligenciar a salvação pode ser tão simples quanto deixar-se levar pela vida sem se preocupar com o estado da sua alma. Se nós cuidássemos da nossa alma como tentamos cuidar do nosso corpo, rotinas, exercícios, alimentação, se cuidássemos assim da nossa alma, será que estaríamos no mesmo lugar? Será que a nossa rotina seria a mesma? Deus é o Deus do nosso trabalho, é o Deus do nosso lazer, é o Deus da nossa religião. Nós precisamos permitir que a nossa relação com o Senhor não seja apenas uma formalidade, não seja um culto vazio. Como igreja, nós somos chamados a viver de forma consciente da presença de Deus, sabendo que cada escolha, cada pensamento, cada atitude são vividos diante do Senhor. Cuidado, o olhinho com o que vê. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Cuidado com o que você deixa entrar pelos seus olhos e guarda no seu coração, porque o Salvador no céu está olhando para você. O apelo a partir de Hebreus, no capítulo 2, em especial nos versos que lemos, do 1 ao 4, é um chamado à fidelidade. Nós somos chamados à fidelidade, a viver em fidelidade àquilo que queremos. Um exercício de santidade seria talvez buscar viver cada dia com a consciência de que estamos diante do Senhor, prestando contas a Ele. E isso nos chamaria, ou nos levaria a renovar o nosso compromisso com a palavra do Senhor. Tanto tempo que a gente não lê com profundidade. Eu falo leitura superficial, não falo caixinha de promessa. Ler com profundidade, como explorador da palavra, buscando conhecer com profundidade a palavra do Senhor. Quanto tempo que a gente não faz isso? Com disciplina, com diligência, não uma vez perdida, mas com diligência. Nós precisamos abandonar nossos ídolos modernos. Precisamos colocar Deus como centro de nossas vidas, seja trabalho, seja a segurança financeira que tanto professamos e buscamos, seja os nossos relacionamentos. Deus precisa ser o centro de nossas vidas. E então precisamos viver desapegados desse mundo e apegados à promessa do Senhor, sabendo que a salvação em Cristo é a maior dádiva e que não há nada nesse mundo que possa se comparar a ela. E então, assim, estaremos conscientes de que Deus está presente em cada momento e de cada decisão que é tomada à luz da palavra do Senhor, à luz da sua santidade, à luz de um coração clareado pelo Espírito Santo, que regozija com a presença do Espírito Santo em sua vida. A mensagem de Hebreus é tão profunda e relevante para nós hoje, que nós muitas vezes passamos por estes textos sem a devida atenção, negligentes, indiferentes, mas somos chamados e exortados a viver diferente a partir daqui, a ter uma atenção diferente, a ter um olhar diferente, especialmente quando vivemos nossas vidas distraídas, descomprometidas, com o chamado de Deus para viver diante da face do Senhor. Esse é um apelo para que a igreja hoje abandone a negligência e corra de volta para Cristo, para que possamos ter o Senhor como uma primazia do nosso coração, para que possamos ter fervor e gratidão, não sermos mornos em nossa adoração, em nossa vida, mas dedicados a viver plenamente para a glória do Senhor. Eu queria que pudéssemos lembrar nessa semana que não podemos negligenciar tão grande salvação, que não podemos passar indiferentes à verdade do Evangelho. Eu queria que nós nos lembrássemos disso todos os dias. E talvez no final do seu dia você possa chegar à noite, antes de ir para o travesseiro, para não ir com muito sono, para poder ter capacidade de pensar com profundidade. Refletir se você viveu aquele dia,
aquela segunda, aquela terça, certo, consciente de que Deus esteve presente com você todo o tempo. Quando você pensou, quando você praticou algo de errado ou de bom, Deus esteve presente com você em todo o tempo. Se pensarmos sobre isso, se exercitarmos sobre isso, talvez aprendamos a viver certos, conscientes e não negligentes ou indiferentes à salvação que recebemos em Cristo Jesus. Eu convido a igreja a esse compromisso. Eu convido a igreja a esse exercício, esse teste que nos leva a pensar sobre Deus, sobre a eternidade, que nos leva a praticar a verdade, termos a nossa vida consciente de que o Salvador do céu está olhando para você. E por isso temos que ter cuidado com o que vemos, com o que fazemos, com o que pensamos, todos os dias. Que Deus tenha misericórdia de nós.